Ah, gente, deixa eu falar. Eu coloquei uma memória extra aqui no meu computador, ele tá bala. Nossa, meu, eu tô feliz. Agora ele acompanha meu raciocínio. Aí, hora que termina a aula, eu já lanço elas lá no link, tá? Da gravação. Todo mundo viu que na descrição do grupo tá lá o link das gravações? Sim. Sim, sim. E aí eu identifico a aula, biologia celular, a turma de vocês e o dia, tá? Aí é o seguinte, eu falei todas as funções da actina, falta a contração e outros filamentos e a gente vê o caso clínico, tá? Quase terminando citoesqueleto. As aulas presenciais voltam quando? Emily, boa pergunta. Não sei. Porque tem um decreto municipal, não era só aquele federal. Não sei. Tá ruim a aula online? Não, professora. Tá, Mas é porque presencial a gente sente que é mais diferente, sabe? não é? Vocês têm que adestrar as pessoas em casa, gente. Não deixe as pessoas atrapalharem vocês. Já aconteceu essa semana uma vez, semana passada outra, já duas vezes, de 15 dias pra cá. Da pessoa ligar o áudio sem querer, ou e tá a família inteira em volta conversando, e a pessoa sai, o áudio fica ligado. E o povo fica conversando em volta, não deixa a família atrapalhar vocês, não. Finge morto. Finge que não tá ouvindo. Põe o fone, fala, não tô te ouvindo, não. Não deixa ninguém atrapalhar vocês, não. Eu falo com a minha mãe, só me chama se estiver morrendo. Pegando fogo, uma coisa assim, tá? Porque as pessoas atrapalham mesmo, gente, não adianta. Vocês viram as lives gratuitas que eu vou fazer, que eu voltei com as lives? Vai ser de No alteração. Instagram, né, professora? É, você Eu viu? vi. Uhum. Vai começar semana que vem, tá? Dia 15. Aí é o seguinte, é bom para vocês verem, apesar de vocês, né, eu tô no primeiro período, eu tô no segundo período, é bom para vocês irem assistindo, para irem tendo uma noção dos termos técnicos e acompanhando. E também, no caso, eu falo sobre o processo inflamatório, porque essas lives eu faço elas em bloco. Aí eu falo no início do processo inflamatório todinho para depois falar sobre as doenças. Então eu falo da fisiologia normal para depois falar das doenças. Daí, a é bom para vocês porque é célula. O sistema são as células do sistema imune, então vocês vão vê-las trabalhando, tá? E aí, se vocês quiserem participar, se não puderem no horário, não precisa fazer inscrição, tá? Não faz inscrição no horário, no dia, é só entrar no link lá da bio, tá lá lives, clica, você assiste. Durante a live, eu vou mandar para vocês um link para vocês preencherem com nome e e-mail. Daí, com esse nome, com esse e-mail, eu mando para vocês o certificado. Não deu para assistir? Assiste depois, vai ficar lá no canal. Essa aqui começa semana que vem, toda quinta-feira, às 5 horas da tarde. Acabando essas, aí vem mais uma maratona, tá? Então, se vocês quiserem assistir essa introdução do sistema imune, eu falo com vocês sobre células, ok? Só conferir se tá gravando. Tá gravando. Então, não é mais toda sexta-feira à noite que eu lanço as aulas. Terminou aqui, eu já vou lá e lanço as aulas de vocês, tá bom? Olha só, tá vendo minha tela? Isabela, Sim, Paula, estão vendo? Então tá bom. sim. Vamos lá, a gente ainda tá lá em citoesqueleto. E aqui é bem importante porque eu vou mostrar vou comentar duas coisas com vocês. Na verdade, dessa vez serão dois casos clínicos.
A gente falou de funções, e aí a gente já falou de algumas funções. A gente falou que o citoesqueleto na célula, ele vai ser responsável por dar um suporte para a célula, por proteger, dar um suporte, dar a forma para a célula, ele que faz o formato da célula, ele protege a célula. Só que, na verdade, a proteção, todos eles vão fazer uma proteção de todos os órgãos, as organelas, né? Só que vai ter um filamento que ele faz uma proteção a mais, uma proteção física mesmo, que a gente conversou, que é o filamento intermediário. Daí eu falei para vocês assim, ó, o filamento intermediário podem ser várias proteínas. Eu não vou cobrar isso vocês na prova. Quais são as proteínas do filamento intermediário? Eu só quero que vocês foquem que uma das proteínas que pode, né, que a gente tem no filamento intermediário é a queratina. Para vocês associarem assim, ó, queratina, unha, mais duro, mais resistente. Então, o maior responsável pela proteção física contra impacto, para que a sua célula não quebre facilmente, é o filamento intermediário. Eu fui lá e olhei, estava gravando e não prestei atenção, tá gravando. No caso da fagocitose, que a gente conversou, a endocitose, o caminhar da célula, isso aqui tudo é responsabilidade do filamento de actina. A mitose, que é a divisão celular. A divisão celular. Formar a constituição de flagelo e cílios na célula, isso aqui é responsabilidade do microtúbulo. Faltando uma função do filamento de actina. Ela fagocita, endocita, ela caminha. Faltando um importante do filamento de actina. Beleza. No filamento de actina, a gente tem a actina como proteína. E no microtúbulo, a gente tem a tubulina. Aqui, ó. Filamento intermediário. O filamento de actina que dá formato para a célula também ou é outro? O formato, na verdade, todos eles dão. Mas sim, a gente pode falar que o filamento de actina é mais responsável por ele estar na membrana, né? Na membrana plasmática. Eu mostrei aquele desenho, não mostrei? As três separadinhas? Como é que fica o desenho delas? Olha, Duda, no seu aniversário. Vou comentar aqui de novo para vocês. Filamento intermediário é o verdinho, ele faz suporte, ele ajuda a dar forma, ele protege e tem essa proteção mecânica, né? Essa proteção física. O filamento de actina, ele também garante isso aqui tudo. E a responsabilidade maior dele é da fagocitose, endocitose e caminhar. Microtúbulo fica responsável pela divisão celular, flagelos e cílios. Se a gente observar, no próprio livro, lá eu coloquei no slide essa imagem. A gente tem a imagem de 3 células. Eles fizeram um desenho esquemático de 3 célulazinhas. Aqui o núcleo.
Isso aqui é cílio, tá? Vamos desenhar o flagelo dela aqui também, fazendo de conta que uma célula tem o cílio e o flagelo, tá? Mas não é. A única célula que tem flagelo no corpo do nosso paciente é o espermatozoide. Vamos colocar ele aqui. Aqui, eles fazem um desenho do filamento intermediário. Coloca eles lá em cima. Aqui o microtúbulo. E aqui o filamento de actina. Nesses desenhos que vocês vão encontrar na internet, a gente tem o filamento intermediário desenhado assim, ó. Ele saindo da membrana e ele em volta do núcleo. O microtúbulo, a gente tem o desenho dele assim, aqui ele constituindo o flagelo, ele constituindo os cílios, e a gente vai ter o desenho dele assim, ó. Ele saindo aqui de próximo ao núcleo. O filamento de actina, no desenho, ele tá desse jeito aqui, ó, só aqui em volta da membrana. Ah, gente, a contração celular. Nossa, enquanto eu não lembrasse aqui, eu tô aqui, gente, o que é outra coisa que o filamento faz? Nossa senhora, pode esquecer a contração celular de jeito nenhum. No desenho vocês vão ver desse jeito. Isso aqui é só para facilitar, para você memorizar que, como o filamento intermediário eles desenharam em volta do núcleo, e realmente, não é que isso aqui é mentira, realmente em volta do núcleo, o filamento intermediário, ele vai ser predominante. A gente vai ter muito mais filamento intermediário em volta do núcleo do que os outros. Do mesmo jeito que a gente vai ter muito mais filamento de actina em volta da membrana plasmática. Mas isso aqui, gente, é só um desenho esquemático, é só para te lembrar. Aqui, como tá em volta do núcleo, te lembra assim, ó, proteção física. Porque eu preciso proteger esse DNA. O DNA é o encéfalo da célula, é considerada a parte mais importante porque é quem comanda as funções da célula. O microtúbulo, eles desenham ele aqui porque ele é responsável pela divisão celular, porque ele constitui flagelo, ele constitui cílio. A actina, colocam ela em volta da membrana plasmática, realmente, a gente tem muito mais actina aqui. Mas para te lembrar que para fazer fagocitose, eu preciso que ela estenda os braços, o pseudópode. Para fazer endocitose, eu estou trabalhando com membrana, entende? Mas na realidade não é assim. Na realidade, a gente tem filamento intermediário na célula inteira. Na realidade, a gente tem microtúbulo na célula inteira. E filamento de actina também, na célula inteira, tá? Na realidade, a realidade é a célula totalmente preenchida. Vou colocar aqui a estrada. Essas outras funções a gente já conversou. Só que hoje a gente vai conversar sobre o microtúbulo. Pronto, agora tá completo. Agora tá preenchido. Então, vamos lá. O microtúbulo, o que ele faz? O microtúbulo, ele tem uma particularidade. A gente vai conversar sobre a divisão celular
Só que a gente não vai entrar em todas as fases da divisão celular. Por quê, prof? Porque nós vamos ter uma aula só disso, tá? Que é só uma introdução mesmo para vocês conhecerem o microtubo. Funciona assim, ó. Dentro da célula, a gente vai... Deixa eu fazer ela menor. Primeiro, dentro da célula aqui, a gente vai ter um DNA aqui, né? A gente vai ter o DNA. A gente vai ter... Vamos imaginar, não é só essa quantidade não, mas vamos imaginar o seguinte, que a gente tenha uma mitocôndria, a gente tenha um retículo endoplasmático rugoso, ele fica em volta do núcleo, um retículo endoplasmático liso, ele fica em volta do rugoso, e que a gente tenha um lisossomo. Primeira coisa, a célula ela vai ter que aumentar de tamanho e duplicar isso aqui. Porque olha só, se ela não aumenta de tamanho e não duplica, vai uma mitocôndria para uma célula e a outra vai ficar sem na hora de dividir isso aqui. Porque a reprodução delas é por mitose, aumenta de tamanho e divide no meio. Divide as organelas, prof? Divide. Na teoria, elas dividem as organelas em quantidades iguais. Podem ter erros, né? Pode ser que ela divida errado, mas no normal ela vai dividir tudo da maneira correta. Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter a produção de mais uma mitocôndria, a gente vai ter a produção de mais um lisossomo, vai duplicar tudo. Aí a gente vai ter mais um retículo endoplasmático rugoso e um liso. Essa membrana ela tem que aumentar de tamanho, a gente vai aumentar aqui a quantidade de fosfolipídio de proteína na membrana. Isso aqui vai aumentar de tamanho. Vai ficar enorme para poder dividir no meio. O DNA também, né? A gente faz outro DNA. Vão ficar 2 DNAs, porque cada uma vai receber um. Daí, eu preciso partir isso aqui no meio. Eu preciso puxar, separar essa célula. Quem faz essa separação é o microtúbulo. É o microtúbulo que faz essa separação. Vocês vão ver a imagem. Bacana. Como que é o formato dele, prof? Ele realmente fica aqui próximo ao núcleo e ele sai. A fonte de origem do microtúbulo são 2 proteínas chamadas de centríolo. Essas 2 bolinhas aqui que vocês vão conhecer ainda. Centríolos. São 2 para cada célula. Os microtúbulos, eles partem daqui, ó. A origem deles é daqui. O centríolo não é microtúbulo, tá? Mas é a fonte de origem dele. Ele sai daqui. Beleza. Na hora que a célula vai se dividir, eu duplico esse centríolo também. Eu vou ter mais 2 centríolos e eu produzo mais microtúbulos também. Por quê, prof? Porque um par de centríolo vai puxar a metade da célula para cá, o outro par de centríolo vai puxar a célula para cá. Então, centríolo são proteínas que são a fonte de origem dos microtúbulos. É de lá que eles partem. Na hora da divisão celular, eu vou ter 4, porque normalmente eu tenho 2, eu vou duplicar. Aí eu vou ter 4. Por quê? 2 vão vir para cá, puxar a metade da célula para cá e os outros 2 para o outro lado. Então, vai ser assim, ó. Deixa eu mostrar o vídeo. Celular. Assim como células animais,
A citocinese finaliza a divisão. Olha o tanto que é bonitinho. Aqui é o processo bem rápido, né? Ó, tá vendo? Tá vendo a ideia do puxar? Porque elas realmente saem assim, cada uma para um lado. Ó. Quem tá puxando cada uma para um lado é o microtúbulo. É bonitinho demais. Essa célula ficou muito bonitinha. Ó. Tá, bacana. E como que é isso, prof? Deixa eu mostrar o centríolo para vocês. Aqui, ó. Esses aqui são centríolos. Eles sempre vão ficar próximo ao núcleo. Aqui, aqui, o que é isso aqui em cima, prof? Mitocôndria. Esse aqui é o núcleo e aqui dentro é o DNA. A gente duplica, né? Ó, duplicamos as mitocôndrias, duplicamos os centríolos. Bacana. Cadê o microtúbulo, prof? Já vai aparecer aqui, é porque não desenharam ele. Então, olha só. Primeira coisa que vai acontecer é o seguinte: duplicou esses centríolos. O núcleo, a capinha do núcleo, a membrana do núcleo, gente, ela desaparece, tá? A gente vai duplicar o DNA, duplicou as organelas. O núcleo, ele se desfaz. A capa que protege o DNA, ela se desfaz. Cada centríolo vai para um polo da célula. Cada centríolo, eles vão caminhar, ó. Eles vão se deslocar. Cada um vai para um polo da célula, para um canto, porque ele vai ter que dividir isso, ele vai ter que separar. A membrana nuclear é desfeita aqui, ó. Ó, vamos lá. Aqui, esse xizinho aqui dentro é o DNA já duplicado. Esse roxinho meio transparente é a membrana do núcleo. Vocês vão observar aqui, a membrana some, ela é desfeita. Prof, ela é constituída de quê? Fosfolipídio, proteína. Onde essa galera vai? Essa galera, fosfolipídio, proteína, fica ali dentro do citoplasma solta, esperando ser chamada de novo. Ó, que esse centríolo, o microtúbulo faz? Ele conecta, ele faz conexão com proteínas que a gente tem no meio do DNA, ele faz conexão com essas proteínas e ele vai organizar a divisão do DNA. Ele é extremamente importante porque ele vai, primeiro, ele coloca a galerinha todinha em fileira no meio e agora ele separa metade para um, metade para o outro. Gente, o microtúbulo é extremamente importante para a célula. Se essa divisão aqui der errada, uma célula vai ficar com menos DNA. Ó. E ele puxa isso, tá vendo? Depois, a gente vai... prof, cadê as organelas? Aqui não desenho as organelas para não ficar muita informação, mas aqui tem mitocôndria, lisossomo, que a metade está para um lado, metade está para o outro. E essa divisão continua até separar a membrana. Separa a membrana nuclear é refeita, aí, voilá, ó. Cada célula fica com um par de centríolo. Bonitinho, não é? Parece um ovinho. Não é bonitinho? Olha só. Prof, pra que eu tenho que saber desse negócio? Parece um olho. Pra mim, parece mesmo. Prof, pra que eu tenho que saber desse trem, gente? Pelo amor de Deus. Presta atenção se você foi pra Nárnia. Olha só. Vamos pegar aqui o intestino de um cão. O intestino, ele vai ter célula, né? Aqui na parede dele a gente tem célula. Existem tumores intestinais. No homem, gente, no homem, a galera fica falando de próstata,
né? Ah, um dos maiores problemas do homem é câncer de próstata. Então, tem muito problema de intestino, tumor intestinal também, tá? Tem muito, muito. E no caso dos humanos, a maior incidência é no homem. No caso dos animais, a gente já tem visto esses tumores na rotina da clínica, eu já peguei. Só que no caso dos animais, não tem, até hoje, assim, que foi avaliado, não, a gente não sabe se ocorre mais em fêmea ou se ocorre mais em macho. Então, os cães, eles têm apresentado bastante esses tumores. O que é isso, prof? Aqui está o intestino. Uma célula, de repente, por falha no DNA, começa a se transformar em célula tumoral. Não é uma só, né? Algumas aqui, ó. Começam a se transformar. Daí, o que elas fazem? Elas começam a reproduzir. Elas fazem aquele processo ali, ó, que a gente acabou de ver. Só que esse processo é muito rápido. Não leva Professora, eu. a minha Shih Tzu foi esse caso, que foi no intestino dela. Foi. Ah, Foi é come- mesmo? Aí a gente entrou com a prednisolona ela diminuiu questão de 6 centímetros. A gente fez a cirurgia, removeu tudo. Depois de 2 semanas, voltou e já voltou com 10 centímetros. 2 semanas depois da cirurgia. A gente entrou com a quimioterapia, 4 semanas de quimioterapia. Quando foi fazer o exame de novo, aumentou para 20 e poucos, foi pro fígado e tava dando nos 2 olhos dela. Mas, Isabelle, fez a colonoscopia? Fez sim. Não pensar em tirar. Ele era maligno? Não era maligno. Não pensar em tirar ele pela colonoscopia, não? Professora, na época, foi até o doutor Iago que cuidou do caso da Bela, da Anjos de Pata. Eles falaram que era muito arriscado tirar ele. Aí falaram que não dava para tirar pela colonoscopia, que tinha que realmente abriu a barriguinha dela todinha. Aí eles falaram assim, olha, a chance dela sobreviver nessa cirurgia é muito pouca, porque o tumor dela tava pegando todos os vasos da perninha já. Ah, ele tinha descido, ele foi para Desceu. baixo. Ah, não, então é realmente, não adianta Aí por tava contraindo colonoscopia. a bexiga, ela tava com dificuldade de fazer xixi e também fazer cocô. Ela não dava conta mais, porque tava contraindo tudo. Fez a cirurgia, ela ficou ótima. Aí a gente, não, acabou, menos uma fase. Deu 2 semanas, ele voltou. E mesmo com a quimioterapia, ela tava já na 4ª sessão de químio, não adiantou nada, não diminuiu e nem controlou. Caramba, é porque é assim, ó. No caso desses tumores, deixa eu mostrar eles aqui para vocês. Gente, eles parecem uma couve-flor. Ele parece uma couve-flor. Deixa eu mostrar aqui para vocês. E ele é assim, ó. Ou ele nasce benigno e fica benigno o resto da vida. Aqui, ó. Essa aqui é mostrando. Aqui, ó. Vamos lá. É um intestino. Aqui são vários tumores que a gente chama de pólipo. Tá vendo que parece realmente uma couve-flor? Aqui é o instrumental que o pessoal retira por colonoscopia. Gente, para quem não conhece, a endoscopia é quando coloca uma câmerazinha, não é? Pela boca. A colonoscopia é pelo ânus. Daí retira, ó. Com esse aparelhinho aqui. Aí tem, aqui, ó, vou mostrar a imagem real. Tem umas imagens melhores. Isso aqui é um tumor. Esse aqui é outro. Só que daí é o seguinte, ou ele nasce benigno e vai ficar benigno a vida inteira, ou ele nasce benigno e se transforma em maligno, ou ele já nasce maligno, que é até engraçado, o nome dele maligno é de novo. Quando é maligno, o nome do tumor é de novo.
E ele pode nascer só para dentro do intestino, prof? Não, ele pode ir para baixo. Aí quando ele vai para baixo, porque se ele só vai aqui para cima, você vem com o instrumental e corta ele e cauteriza, beleza, por colonoscopia. Se ele vai para baixo, você tem que tirar a porção do intestino. O problema de mexer no intestino numa cirurgia, contaminação, porque isso aqui é cheio de bactéria. Nossa, é complicado, vocês sofreram um pouquinho, hein? E quando a gente fez a colonoscopia, eles estavam com medo de. Porque tinha duas opções, ou era o linfoma, eu acho, e tinha um outro lá que era re alguma coisa. Aí esse, eles falaram assim: olha, ele não tem tratamento. Infelizmente, a gente vai ter que fazer eutanásia já. Aí deu que era o linfoma, se eu não me engano, acho que é esse nome mesmo. Aí eles falaram: não, ótimo, ele responde bem, muito bem quimioterápico. Aí a gente ficou super Animado, né? confiante. Professora, foram 4 sessões de químio, a gente tentando de tudo, tudo. Ele não diminuía. Aí quando fez o exame, que viu que ele estava no fígado, e viu que o olho dela, ela perdeu a visão do olho, do tanto que ele cresceu no olho, aí falaram: olha, infelizmente, a gente não tem mais o que fazer. Nossa. Gente, tumor não é fácil, não. Não adianta. Olha só. Nossa, e esse, eles crescem muito rápido. É muito rápido. A gente fala assim, ó. Né, primeiro, a célula tumoral, ela não tem controle. Ela vai dividindo, assim, de uma forma completamente descontrolada. Ela não faz uma divisão com tempo, bonitinho. Igual as outras fazem. Já vou te responder, tá, Isabela? Boa pergunta. Não fazem tudo bonitinho, não. Então, vamos lá. Para ela fazer esse processo de divisão, ela usa o microtúbulo dela. Ela também tem. Ela usa o microtubo. Beleza. O que a gente costuma fazer? Nos tumores, olha só, se eu jogo um medicamento aqui, ó, para matar elas, tá? Para matar essa célula, vem comigo. Se eu jogo um medicamento para matar, o medicamento tá aqui, ele entra aqui, ó. Ele entra. Concorda comigo que se essa célula se divide muito rápido, enquanto essas aqui estão recebendo, essas aqui estão se dividindo? Essas aqui estão dividindo. Fica mais difícil você matar todo mundo. Porque enquanto tá entrando quimioterápico numa porção delas, a outra tá se dividindo. Daí o que a gente faz? Existem medicamentos hoje no mercado que a gente lança eles e eles vêm aqui, ó. Eles vêm aqui, ó. Eles param o microtúbulo. Eles vêm, o medicamento entra bem aqui, ó. Ele faz conexão química. Deixa eu fazer de branco. Eles fazem conexão química com o microtúbulo. E o microtúbulo para. Ele para de funcionar. A célula para nesses estágios aqui, ó. Acabou. Não faz mais mitose. A célula tumoral, ela para de se dividir. Enquanto a gente paralisa ela, a gente joga também o medicamento para matar. Usar mais de um medicamento em um tratamento, mais de um quimioterápico, hoje a gente chama isso de tratamento multimodal. Multimodal, na verdade. É você usar um medicamento que vai paralisar ela, cortar a fase de mitose, para quietar esse tumor, para você jogar um medicamento que vai matar ela. Então, você está usando 2 tratamentos diferentes, que a gente chama hoje, a união desses tratamentos diferentes, a gente chama de tratamento multimodal. E funciona assim, ó. Algumas células, elas têm
algumas células cancerígenas, né, tumorais, vamos falar tumoral, que é o termo correto. Algumas células tumorais, gente, elas se dividem de uma... Para começar, ó, célula tumoral. Para início, elas já fazem mitose mais rápido e de maneira mais desordenada do que a célula normal. Isso é fato. Só que dentro das células tumorais, tem umas que fazem mitose rápido, tem umas que fazem mitose ultra rápido. Muito, muito, muito rápido. E o que a gente faz? A gente classifica isso como índice mitótico. O que é o índice mitótico? O patologista veterinário, a gente vai pegar um pedaço desse tumor, colocar numa lâmina e o patologista veterinário, eu vou mostrar as imagens, o patologista veterinário vai olhar para isso. E ele vai contar, vai avaliar essas células e vai falar para a gente se essa célula tem um alto índice mitótico, ou seja, se ela se divide ultra mega rápido, ou se ela tem um médio índice mitótico, ou se ela tem um baixo índice mitótico. Quanto mais alto o índice mitótico, pior é esse tumor. Pior. No caso dos tumores intestinais, eles têm um alto índice mitótico. A gente fala assim, ó, que quanto mais alto o índice mitótico, mais agressivo é esse tumor. Mais agressivo. Por quê, gente? Eu gosto de pegar o exemplo aqui do tumor intestinal, porque ele pode ir ou para cima, ou ele pode crescer para baixo, ou os dois. Ele pode crescer aqui para baixo. Se ele Professora, cresce... eu mandei no grupo que a gente está de biologia a foto do tumor quando a gente retirou ele. Quero ver. Se ele cresce para dentro do intestino, olha a consequência. As fezes, como é que elas vão passar aqui? O animal, a pessoa, começa a vomitar sangue. Sangue. Eu fui olhar a foto. Começa a vomitar as fezes. Ela começa a vomitar as fezes. Por quê, gente? Porque as fezes, elas não vão passar. As fezes não vão passar por aqui. Então, ele começa a vomitar as fezes. Humano também. Bacana. Não, assim, né? Vamos lá. E se ele cresce para baixo, prof, ele vai pegar tudo quanto é tipo de órgão que tiver próximo a ele. Ele vai pegar tudo quanto é tipo de órgão. Aí imagina, ele pega lá, tá numa porção do intestino que ele pega lá o baço. Na hora de você fazer cirurgia, você tem que cortar o intestino e ainda tem que retirar o baço. Se é o baço, ainda tá bom, porque o baço a gente pode retirar. Mas e a vesícula urinária? Se ele pega, ele sai do intestino, pega a vesícula urinária. Como é que você vai tirar essa vesícula urinária? Tira. Mas você vai ficar com uma condição clínica bem ruim para esse animal. Não, mais ou menos dá para ver o tamanho dele, porque tem uma tesoura lá em cima, tá vendo? Porque geralmente a gente põe uma régua para ver, para comparar o tamanho. Mas tá vendo que tem uma tesoura lá em cima? Ele é maior do que o anel da tesoura. Que raça que era? Shih Tzu, de 2 aninhos. Pequena? Pequenininha. Olha o tamanho do tumor. Pequenininha. Tava praticamente nela todinha, tadinha. Ela começou a ter... Ela chegou a vomitar as fezes? Não, né? Não. O maior medo deles era esse. Eles sempre falavam, vocês têm que ficar de olho. Se ela parar de defecar, vocês têm que correr. Com ela. Mas aí ela parou de fazer foi xixi. Ele pegou a vesícula urinária? Professora, eu não sei. Eu sei que aí eles começaram a fazer... Eu levava ela praticamente todo dia pra tirar o xixi, sabe? Porque ela não dava conta mais. Aí eles falaram assim, olha, não tá dando mais pra gente dilatar
ela pra fazer xixi. A gente tem que fazer só pela barriga. Cistocentese. E eles estavam com medo de quando fizesse pela barriga, ela falecesse. Aí eles falaram assim, olha, vocês têm que decidir, porque a qualquer momento, se a gente faz esse procedimento, tá sendo tão repetido que ela pode chegar a falecer no procedimento. Tadinha. Esse tumor, ele é terrível. Ele é terrível. Entende a importância de você entender o que é microtúbulo? Não vou mentir para vocês que você tem que ficar decorando o número de proteína acessória, essas coisas. Mas, gente, saber que o medicamento vai entrar e vai paralisar microtúbulo, isso aí vocês têm que saber. Não tem como. Entende? Você tem que entender a ação desse medicamento. Você tem que entender a lógica dele, o que ele faz nessa célula, até para escolher o melhor tratamento para o seu paciente. Porque, olha, se você não sabe que existe esse medicamento, se você não sabe como que ele funciona, esse que paralisa o microtúbulo, você não vai nem dar moral para ele. Você vai ficar jogando o medicamento para matar, tá matando umas, mas as outras estão tendo a célula filha. Entende isso? O conhecimento nessas horas é poder, é você parar e falar assim, vamos dar uma pesquisada nos quimioterápicos. Ah, bacana, esse aqui paralisa microtúbulo. E o tumor do meu paciente, ele tem um alto índice mitótico. Fechou. Vamos parar essa mitose, vamos usar esse medicamento aqui para parar. Entende isso? Você dá mais qualidade de vida para o seu paciente. Daí, deixa eu mostrar aqui para vocês como é que você vai avaliar isso. No caso, o patologista, né? Deixa eu mostrar aqui. Professora, no caso, também abaixa muito o sistema imune do paciente, né? Porque eu lembro que ela, toda semana, o que eles mais ficavam em cima era sobre a imunidade dela. Eles, olha, se a imunidade dela baixar muito, a gente não pode fazer quimioterapia. Tinha até um nível, eles falaram assim, olha, se chegar nesse nível, a gente não pode fazer mais. Aí entraram com suplementação para ver se pelo menos mantinha. Mas diminuiu muito, na primeira já caiu mais da metade. É porque, na verdade, é o seguinte. A célula do sistema imune, ela vai atacar essa célula cancerígena. Ela vê essa célula cancerígena como invasor, e ela é um invasor. Provavelmente ela nasceu da gente, mas a gente considera ela como um patógeno. Ela é um ser diferente, a gente precisa eliminar. O que acontece? Quando começa a formar o tumor, as células do sistema imune montam um processo de inflamação em volta, elas atacam essa célula tumoral. Elas jogam enzimas para matar essa célula tumoral, elas fagocitam essa célula tumoral, elas fecham numa cápsula de fibrina essa célula tumoral. Vocês vão ter uma aula de biologia do tumor. Elas fecham isso para o tumor ficar dentro de uma cápsula. Como o tumor começa e a gente não vê sintoma, a gente no início não vê sintoma, a célula do sistema imune, ela tá ali atacando, ela vai cansando. No início do processo tumoral, quando você olha os exames, elas estão altas. Tem muitas, elas estão em grande quantidade. Por exemplo, tem muito linfócito. Tem muito. A medula óssea dentro do osso é onde elas são produzidas. A medula óssea manda uma galera. Bacana. Vai cansando. A medula óssea vai cansando. Chega num estágio que a gente tem uma quantidade pequena, baixinha, de célula do sistema imune. Aí é perigoso. Por isso que eles estavam monitorando. Elas sempre vão participar, a célula do sistema imune sempre vai participar desses processos tumorais. Olha só. Eu falei com vocês de polimerização e despolimerização. Falei, né? O juntar e o quebrar. Prof, como que esse medicamento vai agir no microtúbulo?
Na hora que as proteínas motoras, na hora que as proteínas acessórias forem juntar esse microtúbulo, ó, vai ficar assim, ó. Centríolo. Daí, vou fazer ele assim, retão. Microtúbulo aqui, retão. Isso aqui são as tubulinas. Não vou fazer elas todas não, tá? O que que eu tenho? Eu tenho proteínas acessórias que... Ah, tá, deixa eu fazer o DNA. Aqui o DNA, pedacinho do DNA. Eu tenho proteínas acessórias desmanchando esse microtúbulo. Eu tenho desmanchando ele para ele poder diminuir de tamanho e trazer esse DNA para cá. Eu vou desmanchando ele, que é o despolimerizar. Eu vou desmanchando ele para trazer o DNA para cá, para poder puxar. Na hora que eu tô puxando, que isso aqui tá diminuindo, ó, na hora que ele tá nessa fase aqui, ó, que ele vai puxar, eu tô despolimerizando. Tô despolimerizando, ó. Eu tô despolimerizando ele. Beleza. Na hora desse despolimerizar, a gente tem a ação do medicamento. O medicamento vem aqui, ó, e faz ligação química com essa tubulina. Pronto. Proteína acessória não consegue mais tirar essa tubulina, entende? Paralisa isso. É ligação química. O medicamento vem e faz ligação química e fica aí, ó. Parou. Essa célula não divide. Não adianta. Não divide. Daí a indústria farmacêutica, o que ela faz? Ela faz um medicamento que faça uma ligação que a gente chama de ligação covalente. Ligação covalente é a ligação mais forte que a gente tem na química. Ele faz uma conexão química que demora. Prof, 1 hora esse medicamento pode sair daí? Pode. Por isso que a gente tem que jogar o medicamento para parar e jogar outro para matar ela. Porque senão ela pode voltar a fazer mitose. Entende? Vocês vão ver biologia tumoral. Aqui eu sempre gosto para mostrar, provar mais uma vez para vocês por que a gente precisa da biologia molecular. A gente precisa dela para entender fisiologia, para entender a utilização de medicamento, a gente precisa dela. E é muito massa, gente. Biologia molecular é muito massa. Eu tô preocupada, eu acordei hoje com um chifrinho. Acho que eu vou ligar pro meu marido, fazer chamada de vídeo. Onde que tá? Vamos pro intervalo, eu vou ligar pra ele. Tô zoando. Vamos pro intervalo? Não, mas ó, é que... Eu passei água hoje cedo no trem, vocês acreditam? Vamos pro intervalo e eu vou abrir outra sala, tá? Daqui 15 minutos a gente vê. Aí eu respondo... Ah, peraí. Por que esse tumor nasce do nada? AP53 pode ocorrer de matar células saudáveis no processo de tratamento? Boa, eu respondo essas duas na hora que a gente voltar, tá? AP53. Matar células saudáveis. Ana, você acabou de entrar e a gente tá indo pra outra chamada, tá? Ana Clara, a gente tá indo pra outra chamada. Beijo. E intervalo, 15 minutos. Ai, 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 ai. Quem falou que brotou?